O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao descerem do monte, os discípulos perguntaram a Jesus: por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Jesus respondeu: Elias vem e colocará tudo em ordem. Ora, eu vos digo, ele já veio, Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos compreenderam que Jesus lhes falava de João Batista. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, rádio ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje as leituras falam do profeta Elias e o novo profeta Elias. E Eclesiástico diz: o profeta Elias surgiu como fogo e sua palavra queimava como a rocha. O profeta é aquele que deixa ser usado pelo Espírito Santo e paga um preço por isso, né? Elias ainda foi arrebatado, né? Para onde ele foi? O céu? Não. Ninguém antes de Cristo foi para o céu. Só após Cristo. Pode ter ido para algum lugar, não sei. Mas nunca diretamente para o céu. Para onde ele foi? Vamos ver depois. Mas o arrebatamento dele não tinha poder de levá-lo a entrar no céu. O céu estava fechado. Só após a paixão, morte e ressurreição de Cristo, o céu se abriu. E aí Jesus visitou os justos do Antigo Testamento no segundo dia e levou. Aí Elias foi para o céu. Elias, Eliseu, Moisés e assim por diante. Tanto é, padre, mas Jesus falou com Elias e Moisés. Sim, mas não precisa estar no céu, né? Pode estar no limbo, que é o local em que os justos esperavam, chama limbo. Muitos pensavam que as crianças não batizadas iriam para um limbo. Não, não existe mais limbo após a vinda de Cristo. As crianças não batizadas, pela misericórdia de Deus, as criancinhas vão para o céu. Ok? Os adultos não batizados, depende de toda a consciência, se ele seguiu a sua moral, a moral natural, se foi justo ou não, que indiretamente serve a Cristo sem saber, né? Fez vir a fome sobre eles e no seu zelo reduziu-os a pouca gente. Pela palavra do Senhor fechou o céu e de lá fez cair fogo 3 vezes. Ó Elias, como te tornaste glorioso, né? Tu foste arrebatado num turbilhão de fogo, num carro de cavalos também de fogo. Tu nas ameaças para os tempos futuros, foste designado para acalmar a ira do Senhor. As pessoas que se entregam a Deus para ser usadas, acalmam a ira do Senhor. O problema é que tem pouca gente que se entrega a Ele completamente. Vive uma religiosidade light. Estranhaguado, insosso. Reza uns dias, reza um rosário. Tá, estou rezando o rosário. Põe aqui negocinho no pulso e reza, camisetinha. Passa 2 meses, não reza nem um terço. Outra vem na missa todo dia. Vem. Passa um tempo, nem na missa domingo. Quem que aguenta um trem desse? Isso é terrível, deletério, grave. Isso Jesus nem considera. Oxalá fosseis quente, oxalá fosseis frio. Os mornos eu vomito. Não dá para recuar, gente. Não dá. Começou, firma o golpe. Né? Começou, continua. Fica firme. Você deu um passo à frente, não volta.
É o terço todo dia? É. Ah, mas e o dia que eu não der conta? No mesma hora que você viu que você não rezou, reza. Pode ser meia-noite. Eu tenho um compromisso de sempre lutar para celebrar a missa todos os dias. Aconteceu uns 3, 4 dias que eu, por uma cachola, tinha gente lá em Porá que estava celebrando de manhã e eu depois esqueci. Sei lá, acho que foi uns 2, 3 dias que eu não celebrei. Mas não foi nenhuma vez, nem duas, não. Várias vezes eu estava deitado, o maior sono do mundo, apesar que já era mais de meia-noite, 1h30, 1h, mesmo assim. Eu acordei, falei, não celebrei a missa. Eu levanto, põe a roupinha, prepara lá a hóstia, prepara e celebro. Depois que eu lembrei, eu não vou mais celebrar não. Não tem isso não. Às vezes que eu não celebrei, porque eu não lembrei mesmo. Mas quando eu estava na cama já, e lembrava, acorda, vai lá e celebra. Porque senão você perde o seu vínculo de decisão. Na vida espiritual tem que ser assim. Você lembrou? Não rezei o terço, está lá 2h da manhã. Acorda e reza 2 horas. Isso acontece muito hoje comigo também. Cansado, às vezes estou lá no sofá e durmo. E às vezes não rezei algumas coisas, vou lá para a capela e rezo. Então, tem que fazer. Você não pode dormir sem. Não durma sem. Firma. A gente precisa de gente que fica firme, que vai até o fim. E não essa oscilação total. A religião como se fosse A religião é mais... Nós nascemos para Deus. Então, Deus é mais importante que água. Melhor você ficar sem beber. Fica sem beber água. Faz assim, se eu não rezar, eu não bebo água. Quero ver se não reza. Pronto. Porque Deus é mais importante que a água. Melhor você morrer de sede da água desse mundo que sede da água espiritual. Deixar sua alma morrer, né? E depois o questionamento, né? Da vinda de Elias de novo com Jesus. E Jesus disse que ele deveria vir para botar ordem. João Batista, nós já explicamos que não é que João Batista é o Elias de novo reencarnado, que a reencarnação é incompatível com a fé cristã. Não existe reencarnação. Eu sei que tem muita gente que mistura, mas não é compatível. A reencarnação fere o amor de Deus, porque se Deus é perfeito e nós uma tranqueira, por que o perfeito ama a tranqueira? O que justifica o perfeito agir na vida da tranqueira? O amor único. Se Deus não me amasse profundamente, o que queria ganhar, já que eu não acrescento nada? Ora, se eu sou amado profundamente, é claro que eu sou único para Ele. Se amanhã eu reencarno João, Maria, sei lá o quê, mata esse amor. Por isso que Deus falou, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, por nome. Primeiro fere, depois a reencarnação é tida para purificar. Ora, se você está dizendo que tem que se reencarnar para purificar, você está desprezando todos os méritos de Cristo na cruz. Porque nós temos os sacramentos, a confissão, porque Ele morreu na cruz. Então quer dizer que Jesus não é capaz de te purificar, de te salvar. Você tem que reencarnar. Olha que desprezo que você faz com Jesus. Então é absurdamente grave. E é claro, gente, que quem que está por trás de tudo isso é esperto. Aí você lê um livro, padre, mas o livro é tão bonito, é um amor a Jesus, só que está lá a reencarnação. Entra na sua cabeça, no meio do amor, e pronto, destruiu toda a sua força cristã, né? Porque se você não confia nos méritos de Jesus na cruz, você vai confiar em quê? Então não é. O que Jesus está falando, que João Batista é um profeta com o espírito de Elias. O Espírito Santo infundia. Tanto é que Elias jogou o manto em Eliseu, não foi? Me dá uma... Eliseu pediu, foi a metade ou a terça parte? Pelo menos a metade do seu profetismo. E Elias jogou o manto sobre Eliseu e Eliseu ficou profeta.
esse Espírito, como Jesus é Deus e o Espírito procede dele, então ele fala com autoridade. O Espírito de Elias está em João Batista, não, né? E colocou ordem. Foi João Batista que ensinou o povo a conversão, metanoia, mudar de direção ao batismo, não o batismo que infunde o Espírito Santo, mas o batismo de conversão que depois Jesus usou para o batismo atual. O mesmo batismo de João com Jesus se transformou no batismo de hoje. A morte para o pecado, a ressurreição pela vida e a infusão do Espírito Santo, a adoção filial em Cristo, né? Nós somos filho no Filho. Mas ninguém aceitou. Geralmente os profetas não são bem aceitos e mataram João Batista, né? E aí eles deduziram que era João Batista quem era o que a Sagrada Escritura profetizava, que alguém deveria preparar o caminho de Jesus. E hoje nós celebramos Santa Luzia, uma jovenzinha rica, que ficou sem pai, sempre foi cristã, fazia muita caridade, e a mãe queria que ela casasse com um pagão rico. Ela foi fazer um retiro, foi até o túmulo de Santa Águeda. Como é que é em português? Águeda. E voltou dizendo que não queria casar com o rico. O pretendente, vocês veem, gente, cuidado com os casamentos. Estava só no love, só love. Quando ela não quis, ele denunciou ela para o imperador Diocleciano. Está vendo? A pessoa que não reza, ele é pagão, que não reza, ela não consegue decolar do interesse. Sempre tem algum interesse. Por isso que a pessoa que não é convertida não é uma pessoa ideal para casar-se. E que se você ficar na cama, o que ele ganha com isso? Te limpar o seu cocô e a baba. Só é capaz de fazer isso quem tem Deus. Concorda? Você tem que transcender, aceitar, perder muita coisa pela pessoa. Mas você vai perder o quê se você não tem Deus na cabeça? Você não aceita. Joga, descarta, devolve os pais. Para sair do nível de interesse, tem que ter Deus. Porque aí sim, você não perde, você ganha. Você que está cuidando de alguém acamado e está chorando, eu entendo. Estou perdendo a vida. Parece isso. Quando os irmãos não querem saber, só você cuida. Tem muita gente assim aí, que não vive mais para si. Mas eu te digo que você vai ter um galardão imensurável no céu. Você está ganhando, é um privilégio. Você não tem noção do que te espera de graça e glória no céu, por aceitar morrer para cuidar de alguém, né? E o imperador fez com que ela negasse sua fé. Ela disse não. Foi torturada, arrancaram os olhos dela. Deus restituiu os olhos mais bonitos do que era. Depois decapitou. Isso foi no ano 300 e pouco. Antes de Constantino, a Igreja Católica já era viva. Não adianta achar que não foi Jesus que fundou a igreja. Vivíssima. E até hoje é lembrada em Paraúna. Olha o que Deus faz com aquelas pessoas que são 1600 e tantos anos depois. Quem se lembra do carrasco, do jovenzinho pagão com o nome dele? Ninguém. Deus honra quem se entrega a ele. Provavelmente está lá no céu, com todo o galardão, rindo da vida, linda, com os olhos novos que ela, né? Não, os olhos ainda não, porque tem
Tem que ter ressurreição primeiro, né? A alma não tem olhos. Eu fico brincando, falando igual Goiânia, e o pessoal do canal fala, não fala essas palavras, que é difícil aqui. Então, os olhos dela foram restituídos. Foram restituídos antes dela morrer e serão restituídos mais belos ainda na ressurreição no corpo glorioso. Vai ver como é que vai ser Santa Luzia. E é um grande milagre que ela faz, né? Da vista, todos os outros, não só esse. Principalmente o milagre da conversão. Que nossa mãe nos dê a graça também de ter essa devoção e de confiar que o Espírito pode nos fazer grandes santos. Assim seja.